Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 14, verso 32. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e então foram a um lugar chamado Getsemane, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, encontrou-os dormindo e disse: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, encontrou-os dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Deus está aqui. E o problema, estamos ligados aqui, quando Ele desaparece, eu percebo na hora, né? Queridos, eu tenho hoje uma mensagem que é para mim a mensagem que a igreja jamais deveria esquecer. É a mensagem que a igreja deveria usá-la e pregá-la dioturnamente, incessantemente. É a mensagem que dá vida à história do cristianismo, à existência desta igreja e de todas as igrejas que carregam a marca da cruz sobre si. Há 2000 anos atrás, numa data exatamente como essa, pelo menos é assim que se comemora a cristandade, Jesus padeceu no alto de uma cruz. E aqui está o cerne de todo o cristianismo. Só estamos aqui porque Ele morreu, e só estamos aqui porque Ele ressuscitou. Todas as demais mensagens que ministramos, que pregamos, deveriam vir a reboque dessa, não deveriam ser mais importantes do que essa. Mas com o passar do tempo, a igreja foi se modernizando, e os crentes encontraram alguns subterfúgios para a sua fé. Transformaram Jesus em muitas coisas, menos no Salvador das suas almas. Transformaram Jesus em banqueiro. Muitas igrejas fazem propaganda assim: venha porque as suas contas serão quitadas. Transformaram Jesus em agenciador de matrimônio. Se o seu casamento está com problema, venha à igreja, porque a igreja vai salvar o seu casamento. Transformaram meu Jesus em um médico secular. Traga a sua doença, por pior que seja, e aqui será curada. Quando na verdade não foi nada disso que Ele deixou para nós. Embora haja cura, embora haja solução para problemas, embora Ele possa fazer milagre na vida financeira e na vida matrimonial, essas coisas são adendos. Essas coisas não são o ponto principal. O ponto principal é que se Ele nos der ou não nos der nada nesta noite, nós já somos milionários pelo que Ele já nos deu. Qualquer um que está aqui dentro agora, que deu esse lindo glória a Deus, pode ficar tranquilo, porque o seu nome está escrito no livro da vida.
E o seu nome só foi escrito no livro da vida porque há 2000 anos atrás, todo aquele sangue derramado na cruz foi colocado dentro de uma caneta eterna, e foi essa tinta vermelha usada que fez o seu nome estar escrito em um livro. E não tem borracha no inferno capaz de apagar o seu nome, porque a tinta usada, ela ainda tem poder até os dias de hoje. É o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Antes de entrar no texto, eu queria aqui apenas comentar com vocês algumas coisas, algumas pérolas, conhecimentos que poucos crentes param para perceber. Poucas pessoas entendem por que é que Jesus está na cruz. Jesus estando na cruz não é apenas um homem pendurado em uma madeira. Existem sinais naquela cruz que evidenciam a maior de todas as vitórias do mundo. O primeiro pecado não foi na terra, como muitos de nós pensamos. O primeiro pecado no universo se deu no céu. Foi quando Lúcifer tentou ser igual a Deus, ou intentou ser igual a Deus, e de lá Deus o enviou para baixo. Houve silêncio no céu, diz o livro do Apocalipse. Houve tristeza na eternidade. Houve uma quebra, houve uma ruptura na primária criação divina. E só por causa desta falência no céu é que Deus, para, entre aspas, sair do tédio de ter visto a sua criatura angelical falhar, resolveu trabalhar de novo e criou o universo paralelo. O mundo primário feito por Deus não era um mundo físico, era um mundo imaterial, era um mundo espiritual. E esse mundo espiritual tinha os seus seres angelicais, que também são espirituais, invisíveis. Houve uma ruptura, houve uma tristeza muito grande, porque o mestre do louvor tombou e arrastou com ele a terça parte dos santos anjos. E depois disso, o meu Deus, para recriar, para mostrar que ainda estava feliz, estava alegre, veio a este mundo nosso e trouxe à existência a matéria, e através da matéria criou aquilo que nós chamamos de vida terrena. Então ele cria os animais racionais, e aos animais irracionais ele não dá espírito, porque o espírito é a habilidade de saber o bem e o mal. O espírito seria o intelecto humano, o espírito é a inteligência. Animais não são inteligentes, porque eles não têm espírito, eles são alma vivente. Animais agem por instinto. Quando você vê um papagaio falar, ele não fala por ser inteligente, ele não é capaz de criar uma frase, ele copia o que ouve. Quando você vê o seu cachorrinho brincar, fingir de morto, ele não faz aquilo porque é inteligente, foi a habilidade de um adestrador que o treinou através da comida. Faz isso que você ganha isso. Pela lei da compensação, o animal entendeu que se ele fizer aquilo, ele não passa fome. Então isso não é intelecto, isso é instinto. Os animais não pecaram, porque eles não tinham inteligência. Então veio Deus e criou a raça humana. Só que na raça humana, como Deus viu que os animais não pecavam porque não tinham espírito, Deus deu ao homem algumas habilidades. Deus fez o homem não apenas de espírito como os anjos, Deus fez o homem de terra como os animais, e misturou tudo. Anjo é só espírito, animal é alma misturado com terra. Alma e espírito não são a mesma coisa. Eu sei que essa igreja é inteligente e os irmãos sabem disso. A alma é o palco das emoções. Você chora e sorri por causa das suas emoções, porque você tem uma alma. Você mostra raiva, fúria por causa da sua alma. É o seu estado de alma, não é um estado de espírito. Então a alma é o palco das emoções, e o espírito é o intelecto, é o eterno. A palavra espírito vem do grego ruach. Ruach é isso aqui, ó, sopro, ou isso aqui, hálito. Por isso que a Bíblia diz que o homem é o hálito divino. Por isso que Deus soprou nas narinas do homem o espírito. Então o homem é diferente de anjo e é diferente de animal. O homem tem alma e tem espírito.
que tudo isso está dentro de um corpo terrestre. Anjo é só espírito, animal é alma dentro da terra, o homem é espírito, alma e terra. Qual a diferença dessas três criaturas? Anjo não pode morar na terra, porque a terra é um reino material, e anjo é espírito. Anjo visita a terra e volta para o céu. Animais irracionais não podem ir para o céu, porque eles só têm terra, são só matéria. A matéria fica na matéria, o espírito fica no espírito. Portanto, eu prego nessa noite para a única raça criada por Deus que vive na terra. Eu amo gente inteligente. Vive aqui e qualquer dia desse vai viver lá em cima. Por que isso? Porque nós não somos iguais a nada que Deus tenha criado. Agora, quando Deus criou o homem, houve também o fracasso da humanidade. Parece que a inteligência joga o homem no fundo do poço. Há quem diga que um homem inteligente não se perde no caminho. Falácia. Que diríamos de Salomão, o mais sábio dos homens que viveu na terra? Terminou seus dias se curvando diante dos ídolos das suas 700 mulheres, fora as suas 300 concubinas. Então não é a inteligência que dá a salvação ao homem. É uma mistura de sentimento com racionalidade. É uma mistura de sentir Deus e crer em Deus. Eu sinto Deus e eu creio em Deus. Eu creio com a inteligência, mas eu sinto com a minha alma. Perceberam isso? Olha que coisa bonita. O primeiro pecado então se deu aonde? Não ouvi. E o segundo? Na terra. Olha o que eu vou falar para vocês. Esses dois aqui parecem ser pregadores, vão gostar disso para pregar depois para todo mundo. O primeiro pecado foi no... O segundo? Quem pecou no céu? Quem pecou na terra? O homem. Então olha que coisa, nós temos um empate cósmico. Lá em cima o diabo pecou, só que lá em cima Deus o neutralizou. Ou seja, tendo o diabo pecado lá, Deus o venceu e o expulsou do céu. Deus cria o homem vem e peca. Quando o homem peca na terra, Deus não tem para onde mandar o homem. O diabo olha para o céu e diz: aí o Senhor me venceu, aqui eu lhe venci. O primeiro erro se deu no céu, Deus expulsou o diabo e o diabo não pode entrar mais lá. O segundo erro se deu na terra, se deu por influência do diabo. Ele peca lá e tem influência na terra sobre a raça humana. É a maneira dele dizer: aí o Senhor me expulsou, aqui quem nascer eu derrubo. E de Adão até Jesus todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Por isso que Deus determinou a lei. O salário do pecado é a alma que pecar esta. Por isso, porque não havia salvação, todos os heróis que Deus levantou no Velho Testamento tombaram. Deus esperou que Adão fosse o salvador da humanidade, mas Adão acabou caindo na lábia de Eva, que caiu na lábia do diabo, e assim por diante. Os homens que se levantaram depois de Adão também pecaram. Deus esperava que a descendência de Adão trouxesse de volta o arrependimento, mas vem Caim e mata Abel. Deus espera que Noé seja o homem mais justo de todos. Noé planta uma vinha após o dilúvio e fica bêbado. Deus espera que Abraão, o pai da fé, seja o homem mais santo. Vem Abraão, conta uma mentira para o rei do Egito, quase destrói o Egito inteiro, falando que Sara era a irmã dele, não esposa. E a minha Bíblia diz na boca de Cristo: quem mente é filho de quem? O pai Abraão pecou. Deus levanta um homem segundo o seu coração, Davi. O homem segundo o coração, que mais louva, que mais adora e mais constrói salmos e nos ensina como tocar Deus, acaba mandando matar um homem e dorme com a esposa dela, ou com o esposo, e dorme com a esposa dele. Deus levanta Salomão para ser o exemplo de sabedoria, e o homem mais sábio do mundo morre louco. Deus levanta Sansão para ser juiz e libertar, o libertador morre preso. Todos os homens pecaram.
O diabo passou uma temporada nesse mundo dizendo: aí o Senhor me venceu, aqui eu lhe venci. E então Deus, como é mestre em tudo, cria uma maneira para acabar com o desempate. Se houve um pecado no céu e houve um pecado na terra, só tem um lugar onde essa batalha pode ser vencida. Pergunte para mim: onde, pastor? Entre o céu e a terra. Por isso a cruz. A mão de Jesus não toca o céu, os pés não tocam a terra. Ele está suspenso entre o céu e a terra. O primeiro erro no céu, o segundo erro na terra. Está empatado. Aí Jesus fica pendurado entre o céu e a terra. E quando na cruz ele grita: consumado está. Acabou. Nós estamos vivendo somente o prorrogamento do segundo tempo, que já vai acabar a qualquer momento. Mas não tem mais como o inimigo nos acompanhar. Sabe aquele jogo que está tendo prorrogamento, onde o time já está com 7-1 e tem aquele prorrogamento? Pode ter a prorrogação que foi em 45 segundos, não dá para fazer 7 gols. Então o time joga, mas joga já com um sorriso. Estão cansados, mas está com um sorriso. Está desanimando aqui por causa do tempo, está faltando energia, mas sabe que a vitória é dele. Isso somos nós. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Satanás, nesses últimos dias, parece muito com uma pessoa que está se afogando no mar. Alguém já viu alguém se afogando? Uma pessoa que está se afogando no mar, se você tentar salvar ela, ela morre e leva você junto. Um dia eu estava lá em Camboriú, na beira da praia, e eu vi quando um desses salva-vidas, alguém gritou, uma pessoa estava se afogando, e ao invés de ele ir correndo, ele foi tranquilo, saiu nadando e ficou perto da pessoa, a pessoa se batendo e gritando, estendendo a mão, e o salva-vidas não tocou nela. Ele esperou ela desfalecer. Quando a pessoa desfaleceu, ele foi lá, agarrou ela com um braço, nadou até a praia, fez respiração boca a boca e trouxe a pessoa de volta. E aí todo mundo perguntou: por que o senhor demorou para salvar? Ele disse: se eu tentasse antes, morreríamos eu e ela. A pessoa que está morrendo afogada, a pessoa que está se afogando, ela dá suas últimas energias, suas últimas braçadas de desespero. O diabo está desse jeito. A fúria dele contra a igreja, contra a família, contra os nossos filhos, a fúria dele contra os louvores, contra os pastores. Nunca se caiu tantos pastores como nesses últimos dias. Estamos vivendo uma onda de suicídio de obreiros. Nunca antes a igreja foi tão atacada nas mídias sociais. Nunca antes a igreja foi tão atacada em jornais. E alguém está dizendo assim: por que tudo isso? É o abraço do afogado. Ele está sabendo que está terminando o tempo dele. Ele está dando as últimas braçadas. Só que para ele não há mais salvação. Chegará um dia em que ele mesmo, Satanás, será obrigado a dobrar o joelho diante de Cristo. Porque a Bíblia diz: todo se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então grave isso que eu te disse aqui. Já houve o desempate. Não há possibilidade de perdê-los. Não perca a sua salvação por nada. Não deixe nada nem ninguém roubar a sua salvação. Pastor, mas e o pecado? O pecado já foi crucificado na cruz. E as falhas? As falhas foram crucificadas na cruz. Mas não tem mais nem menos. O mundo antigo, através de uma religião muito antiga, tinha uma forma de oprimir os homens e as mulheres. Era dizer para eles que os seus pecados eram tão vis que eles não mereciam andar de cabeça erguida pela terra. Há 30 anos atrás, quando eu ia para a igreja, o pior culto para mim era o culto de ceia. Pergunte por quê? Era o culto em que a gente ficava morrendo de medo de levantar alguém e entregar os nossos pecados. Tinha aquelas profetas que dava até medo. Quando levantava no canto, a gente já corria para o altar para pedir perdão. Nos ameaçavam. O culto de ceia devia ser o culto mais alegre da
culto mais pesado. Por quê? Porque eu pecava. Pastor, o senhor parou de pecar? Não, porque eu sou ser humano. Pecar faz parte da minha natureza. Não sei como é que nós ainda nos escandalizamos quando vemos alguém que estava na igreja firme e de repente tombou, e a igreja faz até o sinal da cruz, a gente deixa de cumprimentar a pessoa, a gente manda a pessoa embora da igreja, a gente tem a pachorra de no culto excluir a pessoa. Um bando de gente suja excluindo o mal lavado. Sim ou não? O que está sendo excluído, ele só está sendo excluído porque ele teve a infelicidade das pessoas descobrirem o pecado dele. Alguém descobriu, alguém contou, a internet contou, a mulher abriu a boca, alguém aconteceu do pecado dele ser exposto. Aí um monte de gente que tem pecados piores, só que não tiveram o infortúnio das pessoas descobrirem a sua vida, levanta a mão e diz assim: nós vamos te excluir em nome de Jesus. Eu estudei a Bíblia desde a minha infância. Eu li a Bíblia inteira a primeira vez, eu tinha 9 anos de idade, quando eu li ela de capa a capa. Era a Bíblia Ave Maria, porque eu era coroinha no catolicismo. De lá para cá eu tenho lido a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa. E eu ainda me assusto com a salvação. Porque quando eu me converti, me deram uma lista de coisas que eu tinha que fazer para ser salvo. Aceitei Jesus como Salvador. Pergunte: por que o senhor aceitou, pastor? Porque me enganaram. Pergunte: me enganaram como, pastor? Pergunte. Eu estava no mundo levando a minha vida de ignorância. Tinha vindo do catolicismo. Eu bebia, fumava, me drogava, porque ninguém me repreendia. Embora houvesse dentro de mim uma lei moral, que eu sabia o que era errado e o que era certo, eu continuava no erro. E para me ganhar para Jesus, mentiram para mim. E a mentira foi essa: Jesus te ama. E eu disse: mas eu sou sujo. Ele disse assim: ele te ama mesmo sujo. Mas eu peco. Ele te ama mesmo pecando. Mas eu bebo, fumo, drogo. Ele te ama desse jeito. Ele quer você na igreja, mas a igreja não quer de gente pura, não. Ele mandou: venha como está. Mentiram para mim. Pergunte por quê? Porque eu vim, acreditei. O pregador pregou uma mensagem tão linda naquela noite que eu comecei a chorar. Quando chamaram para frente, eu fui o primeiro a dobrar o joelho. Quando terminou o culto, eu falei: estou salvo, porque o pastor falou: você está salvo, está limpo e liberto. Antes de sair do culto, reuniu ao meu redor uns 5 jovens para pegar meu nome, meu endereço, e disseram assim: olha, a partir de agora você não pode mais. Eu falei: o quê? Não pode colocar short, não pode jogar bola, não pode assistir televisão, não pode deixar a barba crescer, não pode, é uma série de coisas. Eu disse: mas e se eu fizer qualquer coisa errada? E se eu botar short? A moça que estava me evangelizando abriu as mãos e disse assim: agora é com você e Deus, que você conhece a verdade. E verdade que eu conhecia. Aí com o passar dos anos eu comecei a ficar oprimido na igreja. Pergunte por quê? Porque na hora da ceia o pastor dizia: Deus vai te levar. Ai de você, miserável adúltero, Deus vai revelar. Aí o mesmo pastor, no meio da rua, dizia: Deus ama a prostituta, Deus ama o menino que tem uma orientação sexual diferente da nossa, Deus ama o assassino atrás das grades. Que Deus é esse que ama o podre, que quer matar seus filhos? Vamos lá, me ajude a entender isso. De repente eu esteja errado. Vamos pensar. Que Deus é esse que tem paciência com qualquer pessoa no mundo suja?
E quando essa pessoa entra aqui dentro para tentar se acertar, Deus começa a ameaçar. Ai de ti, ai de ti. Com todo respeito, o meu Deus não é esse Deus que me ensinaram. Um Deus que mata um miserável, que quer condenar os seus filhos. Esse não é o meu Deus. Meu Deus não manda recado de morte. Quem manda recado de morte é Jezabel. O meu Deus manda recado de vida. Eu venho uma pregação contrária dizer que o mais fraco aqui dentro, o mais fraco, aquele crente capena, aquele crente domingueiro, aquele crente Raimundo, lembra? Um pé na igreja e outro no mundo. Eu estou para dizer para vocês que o mais fraco aqui é mais forte do que qualquer demônio do inferno. E eu ainda acredito em cultos como esse, porque antes do culto terminar, aquele que está com um pé lá fora e o outro aqui dentro pode ser alcançado pela graça, e o Espírito pode trazê-los de volta, e eles podem se converter de verdade. Igreja não é um lugarzinho onde se amontou os santos. Igreja é igual curva de rio. Tudo que não presta vem para cá. Estou mentindo, bispo? Estou falando errado, meu apóstolo? Ou não? Olha a pessoa que está do seu lado agora. Dá um sorriso para ela. Diz boa noite para ela. Olhou essa criatura? Ah, se você tivesse meia hora para sentar com ela, para ouvir ela falar do passado dela. Você não sabe, mas tem gente aí do seu lado. Se você conhecesse a vida dela, você te segurava a bolsa do colo e agarrava. É sério. Essa carinha de santo aí, essa auréola na cabeça, tudo isso aí é por causa do sangue. É o sangue de Jesus que cai sobre nós, Jesus. Posso continuar, pastor? Eu nem preguei o que eu vim preparado para uma coisa, ó Deus falando outra. Falando sobre a Santa Ceia, quais são os elementos da ceia? Não vi? São dois. Não ouvi? Pão e vinho. O pão é símbolo do quê? Do corpo de quem? E o sangue? E o vinho? Símbolo do sangue de quem? Pois bem, esses são os elementos. Algumas igrejas impedem os crentes de tomar ceia. Por quê? Porque eles caíram, tombaram em pecado. Está certo isso? Pastor, está escrito: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria. Só que o versículo não termina aí. Mas todo crente só lê o versículo até aí. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O versículo não termina. O versículo diz: não discernindo o corpo do Senhor. Aqui está o segredo. Quem é que come e bebe indignamente? Aquele que come e bebe sem saber o que está fazendo. É aquele crente que participa da ceia correndo, não vê a hora de acabar a ceia, vai para casa assistir o Big Brother. É aquele crente que antes de comer fica olhando de lado para ver se o irmão do lado pegou a ceia. Porque se o irmão não pegou, ele está lascado. Em menos de 2 semanas a igreja inteira vai saber, porque aquela irmã vai contar para o marido, vai dizer assim. Aí aquele marido falou: irmão, vamos orar pelo fulano de tal, por quê? Porque ele não tomou ceia. Atrás do esconderijo da oração vem a hipocrisia, e todos nós acabamos julgando uns aos outros. Comer e beber indignamente é comer e beber sem saber o que está fazendo. Quer ver como nós erramos? Pergunte como, pastor? O pão representa o corpo. E o que é o corpo de Jesus? O corpo representa a carne. E a carne é a maior inimiga do ser humano. Todos os nossos pecados se dão através da carne.
E o que não vem através da carne, vem através da química, que também são matérias. Pecados de pensamento, de atos, tudo se dá na carne. É a carne que nos condena. Sabendo Deus que não havia nada para nós fazermos para mortificar a nossa carne, o que foi que Ele fez? Ele se encarnou. Ele se encarnou para provar que é possível ser homem e não pecar. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida. Quem peca morre. Só não pode morrer quem não peca. Por isso que todos estão condenados. Existe alguma coisa que o homem possa fazer para ser salvo? Só há uma coisa. Pergunte o quê? Crer. Crer que Jesus morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo diz: a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Ele está dizendo assim: você não pode se salvar. Essa venceu na cruz. Então quando você come a carne, o sofrimento que ele passou para que você pudesse ser salvo. Agora vem a parte mais bonita, pergunte qual? O sangue. Para que serve o sangue? Para que serve o sangue de Jesus? Não ver? Purificar, cobrir. O que? Os pecados. Então quer dizer que o sangue foi derramado para perdão dos pecados, é isso? Mas no dia da ceia os pecadores não podem tomar o sangue. Como é que o pecador vai ser salvo? Como é que ele vai ter os pecados dele perdoados se ele não participa do sangue? Para a morte. E quando eu cometi o adultério, não há perdão para mim. E se não há perdão, não faz sentido viver. Ele se matou. Sabia disso? Sabia que existem igrejas que têm o pecado para a morte? É um pecado que não há perdão mais. Se a pessoa cair em adultério. Mas isso se a pessoa for batizada naquela igreja. Isso porque qualquer pessoa de outra igreja que for para lá, o batismo é anulado. O presente da salvação não poderia te deixar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. O crente que é salvo não pode passar o culto inteiro me olhando com essa cara, com esse olho seco, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente. Quem tem o nome escrito no livro da vida não pode ficar em silêncio, porque a salvação é um presente de Deus. Escuta-me, não existe homem na terra a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante, mas não conhece o que está escrito aqui. A Bíblia não é só um livro, a Bíblia é um testamento. Aqui está escrito todos os seus deveres. Quem conhece passa por cima do diabo. Quem conhece a Bíblia não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Branca Rua, Preto Velho, que cruze o caminho e roube a sua salvação. E se tem alguém que acredita nisso, dá um grito para voltar atrás. É sexta-feira. O texto que eu li fala dessa mesma sexta-feira, 2000 anos atrás. Uma sexta-feira esquisita e estranha. Atenção no que Jesus falou. Quando ele agarrou o pedaço de pão, arrepiou todo mundo. Acabou a ceia. Ele nem percebeu que os outros pararam de comer para olhar ele. Quando terminou isso, aquele silêncio mórbido, e todo mundo esperando Jesus se levantar para ir embora, ele não se levanta para ir embora, porque ele tinha que levantar primeiro para os outros irem dormir. Aí Jesus faz uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Pergunte o quê? Ele diz assim: gente, vamos cantar um hino. Ah, como eu queria saber a letra daquela música. Já imaginou?
Se a gente soubesse a letra do hino que Jesus cantou naquela noite, bispa. A Bíblia fala dos salmos de Davi, a Bíblia fala do cântico de Miriam, a Bíblia fala do cântico de Débora, do cântico de Moisés, do cântico de Maria, o Magnificat, o cântico de Isaías. Tem tanta música na Bíblia, por que é que não tem a música que ele cantou no dia em que ele foi traído? Como eu queria saber que letra era aquela, porque foi aquela música que preparou ele para encarar o que vinha para frente. Mas eu tenho aqui um pensamento, pergunte qual. Ele, quando Deus no céu disse a um homem: se a sua alma está triste, cante, para se alegrar. E agora ele, como homem na terra, quer experimentar a receita que ele ensinou a um homem, porque a alma dele está triste. Então ele canta um hino. Terminaram o hino, todo mundo está esperando ele chamar eles para irem dormir, porque todos os dias ele mandava eles ir dormir e ele ia orar sozinho. Jesus nunca levou ninguém para orar com ele em 3 anos e meio de ministério. Mas nesse dia ele se levanta e diz assim: vocês podem orar comigo? E começa a me emocionar. Pergunte por quê? Porque um dia ele estava tão feliz, com tanta alegria, com tanto poder, que os discípulos chegaram nele e falaram: os discípulos de João sabem orar, por que nós não sabemos? E Jesus foi para cima deles dizendo assim: vocês não precisam orar, porque eu estou convosco. Eu sou a oração encarnada, eu sou a resposta das orações. Vocês não precisam saber orar, porque eu estou aqui. Só que nesse dia ele olhou para ele e disse assim: eu não sabia que tem vezes na vida que não dá para ir sozinho. Tem dia que a gente tem que levar alguém para orar com a gente. E ele pede oração para os discípulos: podem orar comigo? Eles saem em número de 12. Mas quando eles chegam lá no Getsemane, Jesus vai contar, só sobrou 3. 9 se perderam pelo caminho. Judas foi vender Jesus. Os outros ficaram com medo de ver o coração dele aflito, porque Jesus sempre os salvou, e agora eles viram não um Cristo Deus que anda em cima do mar, não um homem que diz ao morto: sai da tumba, não um homem que grita com o vento: acalma-te, vento. Eles agora veem um homem que está precisando de oração, que está aflito, que diz que vai ser traído. Eles fogem. Pedro, Tiago e João ficam. Eles até tentam orar, mas não dão conta. Pergunte por quê? Eles não sabiam orar. Jesus disse que eles não precisavam orar, ele estava com eles. A única oração que eles conheciam era a única oração que eles fizeram naquela noite: a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, quando feita muito rápido, não dura 1 minuto. Eles acabaram de orar. Jesus disse assim: vocês não podem orar nem 1 hora comigo? Eles oraram 60 segundos, Jesus queria 60 minutos. Por que Jesus queria que alguém orasse com ele? Ele queria barulho, porque toda pessoa que está angustiada e aflita, ela precisa gritar. Como foi que nossas igrejas cresceram antigamente? As pessoas vinham para a igreja e gritavam. Nossas orações, quando você grita, você exala o seu sofrimento, você manda para fora tudo que está te atormentando. Os psicólogos dizem que pessoas tímidas sofrem o risco de ter um infarto do miocárdio a qualquer momento, porque elas vão retendo, vão guardando tudo que tem, ficam quietas, vão para um canto. O expansivo não sofre tanto medo assim, porque ele põe para fora. É aquele que bateu, levou. Você deu, ele devolve. A pessoa que só recebe 1 hora, ela é como uma ogiva nuclear, mais cedo ou mais tarde vai explodir. Jesus naquela oração queria gente orando, porque ele queria que as vozes dele se confundissem e ele pudesse gritar naquela noite, mas fez-se silêncio no Getsemane. Quando ele viu que não dava para eles orar com ele, Jesus aprendeu uma coisa que nós seres humanos vivemos sempre. Pergunte o quê? Tem dia que a angústia é grande, que a gente pede para um amigo orar, mas nem a oração do amigo funciona.
Tem vales que a gente tem que ir sozinho. E ele entra no Getsemane sozinho. Quando eu digo sozinho, eu digo em ipsis literis. Eu digo, ele foi sozinho de verdade. Nenhum anjo acompanhou Jesus ao Getsemane. Aliás, Deus transformou o Getsemane naquela noite numa grande arena. Deus e o diabo se reuniram naquele jardim antes de Jesus chegar. Fizeram um pacto. O pacto foi esse. Deus diz ao diabo: eu não ajudo ele, e você não atrapalha ele. A decisão que ele vai tomar nesse jardim depende só dele. Não pode ter interferência, nem minha, nem sua. A escolha de ir para a cruz era de Cristo, e somente de Jesus. Ninguém podia interferir naquela história. Jesus chegou no jardim, nem os grilos faziam barulho, nem os pássaros piavam. O vento não ousou soprar naquela noite, e por isso a agonia bateu no coração dele. Ele se sentiu solitário. E não bastasse isso, o que era uma bênção virou uma maldição. Pergunte o que? O lado divino dele sempre foi bênção, porque quando o lado divino dele aparecia, ele curava, andava em cima das águas, tudo que eu citei. O lado divino que foi bênção, naquele dia foi ruim, porque o lado divino dentro dele fazia ele enxergar antes da hora, por curiosidade, o que iria acontecer. Ele viu antes da hora o beijo de Judas. Antes de acontecer, ele enxergou o esbofeteamento do soldado, a cuspideira no rosto. Pior, ele sentiu as chibatadas antes da hora. Ele sentiu os pregos antes da hora. Como Deus, ele viu o futuro, e o homem sentia tudo. O corpo dele se desequilibra e ele soa gotas de sangue. A gente sempre fala do sangue derramado na cruz, né? A gente nunca fala do sangue do jardim. O primeiro sangue que Jesus derramou não foi na cruz. O primeiro sangue foi no Getsemane. Você sabe o que significa a palavra Getsemane? Getsemane significa prensa de óleo. No jardim do Getsemane se plantavam as oliveiras. O fruto da oliveira, a vide, era pegado, era colocado dentro de uma morsa e era espremido. O fruto da oliveira é espremido 7 vezes. A primeira vez que é espremido, que sai a primícia, o primeiro óleo, aquele óleo era entregue no altar. Ele era o óleo mais puro. O óleo mais puro era pego pelos aldeões e levados no altar em oferenda, em sacrifício, em oferta, porque era o óleo mais puro. Era com esse óleo que acendiam as lamparinas do templo. A segunda vez que prensavam, o óleo que saía era para curar. O azeite era usado para cura, e do terceiro em diante era usado para comida, etc, etc. Olha como tem mensagens escondidas na Bíblia. O primeiro sangue que ele derramou foi no Getsemane. O fruto da oliveira foi exprimido pelo peso dos nossos erros. Aquele primeiro sangue não foi para nós. Aquele primeiro sangue foi uma oferta no altar, dizendo: o primeiro sangue meu é teu, Pai. Ele se levanta daquele jardim depois de fazer um grito, e esse grito só vem porque o lado divino também ajudou. Porque se eu disse que ele enxergou a cruz antes da hora, se ele sentiu a dor antes da hora, e por isso ele suou gotas de sangue, antes ele sair correndo de medo, porque ele faz uma oração de medo. Alguém lembra da oração dele? Se possível for, passa de mim este cálice. Isso é medo. Quando Jesus dá esse grito, bispo e apóstolo, o inferno e o céu se sacodem. Demônios estão prontos para dar um grito de vitória. Os anjos estão desesperados. Deus não pode interferir, o diabo também não, porque Jesus disse: se for possível, passa de mim esse cálice. É Jesus dizendo: tem outro jeito, tem outra maneira que não seja a cruz. Mas a Bíblia já havia dado a ordem: só há perdão de pecados
se houver derramamento de sangue. Hoje no almoço a minha filha mais velha me fez uma pergunta teológica. Ela anda assistindo uma série na Netflix que chama Lúcifer. Fizeram uma série na Netflix que é um capeta tão bonzinho. Ele cansou de ser capeta. E ele veio para a terra e diz: não, eu não sou tão ruim desse jeito não. Aí, olha só como é que o inferno é. Aí minha filha falou: papai, por que o diabo não tem perdão? E se ele se ajoelhar hoje diante de Deus? Se ele falar: eu me arrependo dos meus pecados, Deus perdoa ele ou não? Olha que dúvida. Olha a igreja em silêncio. Deu até para ouvir assim, ó, cri, 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 cri. Está vendo como a gente acha que sabe e não sabe muita coisa? Por que o diabo não tem perdão? Simples. Só pode haver perdão contra a santidade de Deus se houver um sacrifício de vida. Porque um pecado contra Deus é morte. O diabo pecou contra Deus. Para ele ser perdoado, alguém teria que morrer por ele. Mas ele pecou em espírito. Ele não tinha carne. Ele pecou num corpo eterno. Não tem como um espírito morrer por um espírito. Por isso não tem perdão para ele. Aqui vem a bondade de Deus. Tem gente que lê a Bíblia e acha que Deus está com raiva de Adão e Eva. Quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, quem já leu na Bíblia assim? E apareceu uma espada sem apoio da mão de homem e começou a girar ao redor da árvore da vida, para que ninguém tocasse a árvore da vida. Olha, o desespero de Deus foi tão grande, que quando Adão e Eva pecaram, porque haviam duas árvores no jardim especiais, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi em que Adão e Eva pecaram, comeram, e a outra era a árvore da vida. Quem comesse da árvore da vida nunca mais morreria. Se Adão e Eva comessem daquele fruto, não teria como alguém morrer por eles na cruz do Calvário. Eles estariam condenados. A bondade de Deus é tão grande que quando o homem peca, a primeira coisa que Deus faz é colocar uma espada no jardim para proteger a árvore da vida, para ninguém tocar na árvore. Porque se o homem tem o conhecimento do bem e do mal e ele come da árvore, acabou, ele não teria como alguém morrer por ele, não haveria perdão de pecados. Só há perdão se houver derramamento de sangue. Olha que coisa linda estamos aprendendo nessa noite aqui. Os melhores banquetes Deus traz assim, nos mistérios. Eu não sei você, mas eu estou sentindo o céu bem pertinho aqui. É uma mistura de culto, de congresso, de avivamento, com estudo bíblico e unção e glória. Eu quero ver o resultado. Lembra que eu disse que o que fez Jesus suar gotas de sangue foi porque ele se desesperou vendo a cruz antes da hora? Só que antes dele sair correndo do jardim, o lado divino dele, instigado, fez ele olhar além da cruz. Imagine a cruz aqui, ele olhando a cruz, o desespero, a dor, o prego, tudo. Se ele ficasse olhando só para a cruz, ele sairia correndo. Então eu acredito que Jesus olhou para a cruz, mas ele fez assim, olha, a cruz está aqui. Ele resolveu olhar de lado. Ele olhou além da cruz. Pergunte a mim o que ele veio, o que ele viu. Você. Ele viu esse culto aqui em Andradina. Ele viu a senhora, o senhor aqui nesse culto com seus filhos. Ele viu você dando glória a Deus, chorando, agradecendo. E por sua culpa ele levantou e continuou a oração dizendo: todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Deixa eu te dar esta palavra. Aprenda com Jesus. Pare de olhar para a sua cruz. Olha além dela. Não olha só o que você perdeu por estar na igreja. Olha o que você vai ganhar. Não olha a sua dor agora, olha o futuro. O crente não precisa de bola de cristal, ele tem a Bíblia. Aqui está escrito que se a trombeta do arrebatamento tocar, e daqui dessa noite só dois subirem, um sou eu, quem é o outro? Deixa eu ver. Então reage e se alegra. Aleluia.
Quem olha para a cruz, quem olha para a traição, entra no jardim pedindo oração para todo mundo. Mas quem enxerga além da cruz, sai do jardim dizendo assim: não puderam orar comigo nem uma hora? Agora não precisa mais, porque a carne é fraca, mas o espírito está forte. Ele levanta todo mundo e de repente alguém grita: Senhor, os homens estão vindo ali para te prender, vamos fugir para cá. Ele diz: não, estão vindo aonde? Ali, então é para lá que eu vou. 5 minutos antes ele estava com medo, 5 minutos depois só ele encarando os inimigos, e o povo, e ele ainda grita: a quem procurais? E eles: a Jesus. Diz: sou eu. Um dos evangelhos diz que quando ele gritou isso, todo mundo caiu no chão, porque ele não gritou como um homem, ele gritou como ele gritou nos ouvidos de Moisés: Senhor, quem me mandou falar com o faraó? Eu sou eu, eu sou eu. Olha que coisa bela. Eu amo tanto Jesus, que naquela quinta-feira ele deu um ensinamento que poucos crentes já perceberam. Quem lembra que quando foram prender Jesus, Pedro arrancou uma espada e deu na cabeça de um soldado e arrancou a orelha dele? Quem lembra dessa história? Tem gente que diz que Pedro arrancou aquela espada da mão de um dos soldados. Conversa para boi dormir, gente. Pedro é pescador, Pedro não é soldado. Como é que você desarma um soldado romano? Não é nada disso. Aquela espada sempre esteve na cintura de Pedro, desde que ele era pescador, que ele usava para guardar dos piratas que roubavam os peixes quando eles chegavam na praia. Por que você acha que Jesus sempre disse para Pedro: um dia você vai se converter? Olha que coisa. Pedro andou ao lado de Jesus 3 anos e meio com a espada na cintura. E por que Jesus nunca falou para ele: Pedro, guarda essa espada, tira a espada? Vamos aqui pensar um pouquinho. Quando eu me converti, falaram: tira a televisão de casa. E eu, como crente obediente, tirei. Só que toda quarta-feira eu ia na casa da minha mãe para jantar. Eu jantava na sala. Eu não saía da sala para nada. Eu ficava assistindo televisão e pegava o prato de comida assim, pegava o copo assim. A minha tia chegava: oi tia, benção. E a televisão aqui: oi, tudo bem, como é que você está? O casamento, tá bem, dá licença, estou assistindo aqui. 1 ano depois minha mãe me falou: por que você não compra uma televisão? Minha mãe não era cristã, não era crente. Por que você não compra uma televisão para você? Eu falei: porque é pecado, mãe. Ela disse: é pecado na sua casa. Eu vou lá na sua igreja falar para o seu pastor que você vem aqui toda quarta-feira assistir televisão. Pergunte: qual a semelhança entre o senhor e Pedro? É que nós dois tínhamos uma espada na cintura. Agora pergunte: qual a diferença? É que me mandaram tirar a espada da cintura. Eu tirei a espada da cintura, tirei a televisão da minha casa, mas eu nunca tirei a televisão do coração. Jesus nunca falou para Pedro tirar a espada da cintura, porque Pedro ia tirar, mas ele nunca ia arrancar do coração. A religião tenta fazer o papel de Deus: pare com isso, com aquilo. E está errado. Quem faz a mudança é Deus. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Pedro pegou aquela espada e tentou dar na cabeça do soldado. O soldado se esquivou e arrancou a orelha. Quer ouvir um ensinamento lindo? Caiu no chão naquela noite, no meio do escuro, uma orelha. Sim ou não? Eu fui estudar aquela história e eu chorei, porque aquele guarda, diferente do que eu disse no início, que todo mundo pensa que era um guarda pretoriano, e não era. Aquele guarda era um guarda do sacerdote.
Anás e Caifás, que eram sogro e genro, mandaram a sua escolta prender Jesus. Aqueles soldados eram soldados sacerdotais. Soldado sacerdotal só podia ser de uma tribo levita, os levíticos. Os levitas eram que cuidavam do santuário, cuidavam do altar, da guarda. Quem tocava em sacerdote era levita. Aquele guarda, que naquela noite Pedro arrancou a orelha dele, ele era um levita, e era um guarda de Caifás. E como ele estava cometendo um crime, porque Jesus foi preso à noite, julgado à noite, sem direito a ninguém o defendê-lo. Aquele soldado era cúmplice de Caifás, e ele só fez isso porque Caifás fez uma promessa para ele. Pergunte qual? Um dia você vai ser sacerdote também. Porque todo levita sonhava em ser sacerdote. Ele começava como escriba, escritor, como guarda do templo, mas no final ele podia chegar à estatura de sacerdote. Só que o livro de Levítico, quando fala de sacerdote, diz assim: o sacerdote não pode ter defeito nos pés, nas pernas, nos braços, nos olhos, na língua, não se escandalize, na bolsa escrotal. E o sacerdote não podia ter defeito no nariz. Quem já leu isso na Bíblia? O sacerdote não podia ter defeito na orelha. Vamos aprender com Jesus? Pedro arrancou uma orelha, só que quando aquela orelha caiu no chão, não caiu uma orelha, caiu um ministério, caiu um sonho, caiu um desejo. Porque tanto é que o soldado não rebate Pedro. Poderiam ter juntado e matado Pedro. Quando ele perdeu a orelha, o soldado ficou tão sentindo a dor, mas mais que a dor, a angústia, porque ele viu cair no chão a entrada para o sonho dele. E quando Jesus viu aquilo, olha o que meu Jesus faz. Ele vai lá no chão e cata a orelha. Ou será que ele catou o ministério? Ou será que ele catou um sonho? E ele devolveu para o lugar. Era a maneira dele dizer: comigo ninguém perde. Era a maneira dele dizer: ainda que você me toque, eu não tiro o ministério que eu te dei. Olha o que Deus está dizendo. Por isso que a Bíblia diz que no ungido só Deus toca. Só Deus toca. Só Deus toca. Está recebendo? Arrancaram a sua orelha, sacerdote. Arrancaram a sua chamada, o seu sonho caiu por terra. Não desespere, Jesus vai colocar no lugar de novo. Naquela noite ele foi transformado em uma bola de basquete. Jogaram ele de mão em mão, Anás, Caifás, Herodes. Terminou na mão de Pôncio Pilatos. Pilatos, não encontrando defeito nele, mandou espancá-lo. Ele toma uma quarentena de açoites, menos uma, 39 chibatadas. Só que o chicote que usaram nele chamava-se azorrague. Ele tinha 12 tiras de couro, e em cada ponta de cada tira de couro, uma limalha de ferro ou um pedaço de osso de carneiro quebrado. Criaram esse chicote para espancar judeus. Os romanos sempre criaram fórmulas de maltratar pessoas. Os métodos de tortura foram criados pelos romanos. A cruz é uma invenção romana. Como judeu não se curvava diante de ninguém, porque judeu só se curva diante de Jeová. Desde que eles voltaram do cativeiro de Babilônia, porque lá foram curados da idolatria, eles nunca mais adoraram outro Deus a não ser Jeová. Então quando os romanos queriam que eles se ajoelhassem, eles não se ajoelhavam. Então eles tomavam no princípio chicotadas, 39 chicotadas de chicote comum, só uma faixa de couro. Tomavam e todo mundo se curvava, e o judeu aguentava, não se curvava. Então os romanos criaram um chicote pesado, 7 tiras. Cada vez que tomava uma chibatada, valia por 7.
O osso e o ferro entravam na carne, arrancavam um pedaço quando o soldado tirava. 39 chibatadas. Esse era o número, porque ninguém suportava mais de 40. O soldado que batia, ficavam 2 do lado dele, iam contando, 1, 2, 38. Na 39ª, os soldados se atracavam com o soldado que estava espancando a pessoa e arrancavam de perto, porque a pessoa poderia morrer. Jesus tomou naquele dia mais de 400 cortes no corpo. Aquele filme do Mel Gibson é real. Quando o corpo dele parece que está todo definhando, quando aparecem as costelas. Ele perdeu naquela noite quase 3 litros de sangue. E ele desmaiou. O chicote era criado para ver o homem flagelado se curvar. Era a tara de todo soldado romano ver um judeu perder as forças no joelho e se curvar. Isso mostrava que eles tinham força para derrubá-lo. Isso vinha na 10ª chibatada, porque 10 chibatadas valiam por 120. A 11ª chibatada era a mais esperada pelos soldados, porque eles ficavam endemoniados. Porque a 11ª não pegava nas costas, porque ele estava em pé. Quando o corpo dele caía, o soldado não mirava onde dava. A 11ª chibatada pegava no ombro e no rosto e no pescoço. E sabe o que mais me choca? É que a Bíblia diz que ele não abriu a boca dele para reclamar. Como uma ovelha muda. Qualquer um amaldiçoaria, qualquer um xingaria, tendo o poder que ele tem, qualquer um usaria o poder contra eles. Mas ele ficou em silêncio naquele dia, para que nós pudéssemos fazer bastante barulho hoje à noite aqui. Ele desmaia. Para não morrer sem sangue, enrolam ele num pano e jogam ele em uma cela. Pôncio Pilatos não dorme aquela noite, não consegue jantar. A esposa vai visitá-lo, Cláudia Prócora, e ela diz: meu marido, que você tem que estar perturbado. Ele diz: hoje eu interroguei um homem, não encontrei nele defeito nenhum. Mandei bater nele para que a ira dos judeus se aplacasse. Eu estou atormentado. E a mulher diz a ele: eu não me envolvo em assuntos de política. Eu não sei quem é esse homem, mas essa noite eu fui visitado pelos anjos, e uma voz do céu me disse: esse homem é justo. Pilatos passa a madrugada lendo os livros, procurando ali uma fórmula. E ele descobre na lei dos judeus que todo dia de Páscoa eles liberavam perdão para uma vítima. Pegavam 2, os principais prisioneiros do reino. Um era perdoado e o outro era crucificado. Então ele diz: eu encontrei a fórmula de libertar esse nazareno. Dizem que as multidões o seguem, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se todo mundo estiver aqui amanhã, eles vão gritar para que ele seja salvo. Um informante da casa de Pilatos vai até Anás e Caifás e conta o que está acontecendo. Eles pegam as moedas que Judas havia devolvido a eles para ir se matar no campo de Aceldama. Ele pega aquelas moedas e manda distribuir entre o povo. Ele contrata manifestantes para ficarem de frente ao seu palácio, porque ele sabia o que ia acontecer. E quando Pilatos coloca Jesus e Barrabás, e ele manda o povo escolher, o povo grita: solte Barrabás. Pilatos lava as mãos. Ele diz: a culpa não é minha. Os judeus gritam: caia sobre nós e os nossos filhos o sangue desse justo. Aí quando aparece um Hitler na história e mata 6 milhões de judeus, ninguém entende. Eles disseram com a boca deles: caia sobre nós o sangue desse justo. O que acontece daqui para frente não dá nem vontade de falar, porque é tortura demais. Coisas que crentes nunca pensaram. Lembra que eu disse que ele tinha mais de 400 cortes no corpo? Lembra que eu disse que ele foi embrulhado em um pano? Ele desmaiou, então não tomou café da manhã, não jantou aquela noite. Ele perdeu 3 litros de sangue. Os soldados agora vão vesti-lo a rigor para ser crucificado.
É sexta-feira. Eles deitam o corpo dele no chão e puxam aquele pano que estava enrolado no corpo de Cristo de uma vez. Você já tirou um esparadrapo de uma ferida? Imagine tirar 400 de uma vez. Puxaram de uma vez, e todos os cortes que foram abertos na noite anterior estavam estancados por causa do pano, se abriram de novo. Ele sentiu dores que nenhum de nós imaginaria sentir. Eles colocam nas costas dele a haste principal da cruz, que era onde os braços iam ser pregados, que se chamava patíbulo. Nenhum homem suportaria o peso de uma cruz no meio do caminho, porque a cruz chegava a pesar mais de 200 quilos. Então colocavam só a haste aqui, para que o homem carregasse como um burro, como um animal, uma canga. As histórias que mostram ele arrastando a cruz não é de toda a verdade. Ele toma no meio do caminho. Ele chega no alto do Gólgota, prega um patíbulo na haste vertical. Então temos uma cruz. Pregam as suas mãos e os seus pés, amarram os braços para que ao suspendê-lo no céu, o seu corpo não penda para frente, ele caia. Quando bateram a cruz dentro do cume do Gólgota, o peso dele veio à frente. Os seus omoplatas comprimiram o seu pulmão e ele fica sem respirar. Eu li um livro que o escritor dizia que se Jesus ficasse 15 minutos naquela posição, ele teria morrido. E eu chorei, porque eu perguntei por que ele aguentou 3 horas de tortura, se em 15 minutos ele podia estar livre. E a resposta foi violenta. Deus não recebia sacrifício de carne sufocada. O sacrifício tinha que ser de sangue. E quando você sufoca uma carne, o sangue coagula. Então ele não podia morrer de asfixia, não naquela hora. Seu sangue tinha que ser vertido. Então ele arrumava força nas mãos para pegar naqueles pregos, para trazer o corpo dele atrás. E cada vez que ele fazia isso, e fazia isso de 5 em 5 minutos, todos os tendões do seu corpo tremiam. O tétano já começava a corroer o seu corpo. Ele sente câimbras, ele começa a ter delírios. Por isso, ao olhar para o céu, ele não vê nuvens, ele vê o céu aberto. E quando ele vai sorrir, ele vê o céu fechar. E ele faz uma oração num idioma extinto, para que ninguém se escandalizasse. Ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Há 2 anos atrás, uma sexta-feira como essa, senhoras e senhores, o astro-rei perdeu a alegria de existir e se escondeu. O vento soprou forte naquela montanha. Ele travava uma guerra entre a vida e a morte, pela minha vida e a sua. Tinha um problema naquela cruz. Pergunte qual. Tem alguém que nunca pecou. E se tem na cruz alguém que nunca pecou, a lei proíbe esse homem de morrer, porque o salário do pecado é a morte. Só morre quem peca, e quem não peca vive. Jesus pecou, então ele não podia morrer. Quando alguém te falar na escola que Deus está morto, dê de dedo no nariz da pessoa dizendo: é mentira. Quando alguém te falar que a morte matou Jesus, dê de dedo no nariz da pessoa e diga: mentira. A morte não matou ele. Ela tentou, mas não deu conta. O apóstolo Paulo contou para nós como foi. A morte chegou naquela cruz e viu Jesus no meio. Ela levantou a sua foice, chamada de aguilhão, e ela tentou cortar o fio de prata, porque a Bíblia diz que o que segura o homem nesse mundo é um fio de prata. A foice da morte tinha o poder de cortar o fio de prata. Ela levantou e bateu no peito de Jesus. Só que do jeito que bateu, ela voltou. A foice quebrou.
O fio de prata de Jesus foi mais forte que a foice. Pastor, o senhor é louco? Não, vou deixar Paulo contar para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Paulo está pregando numa igreja como essa, e lá fora ele vê o espírito da morte, e a morte faz assim para ele, ó: você, depois do culto eu vou te matar. Qualquer um fugiria dela. Paulo não fugiu da morte. Ele olhou para ela, encarou e disse assim: ó morte, ó morte, cadê o teu aguilhão, ó morte? Cadê a foice? Onde está o teu aguilhão, ó morte? E Paulo grita: travada foi a batalha na cruz, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. A morte não matou ele. A morte, todas as vezes que chega, ela leva a pessoa, ela toma. Quando chegou a hora de Jesus morrer, ele disse assim: ninguém me toma, eu me entrego. E detalhe, nas suas mãos. Não é na sua mão, morte. Porque todo homem que morria, a morte pegava o espírito dele e levava ou para o seio de Abraão ou para o Hades. Quando Jesus vai morrer, ele diz assim: não é na sua mão, na sua mão, ó Pai, eu entrego, ninguém toma, eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz: e tendo dito isto, expirou. Expirar é fazer assim. Pergunte para mim, o que aconteceu quando ele expirou? O que estava dentro dele saiu. E quem é que estava dentro de Jesus? O Cristo. Quando a gente ouve falar Jesus Cristo, a gente pensa que Cristo é sobrenome, e não é. É Jesus, vírgula, o Cristo. A palavra Cristo aparece com C maiúsculo porque é o ungido na eternidade. A gente não fala que Jesus era homem e era Deus? De que jeito? O homem chama Jesus, o Deus chama Cristo. O homem é a carcaça, o Deus é o que está dentro dele. Demônios não enxergam como homens, sabiam disso? Lembram de Gadara? Jesus atravessou o mar, entrou no cemitério. Tem um endemoniado lá, tem 6.000 demônios dentro do homem, porque o nome dele é legião. Uma legião romana de soldados iam de 600 soldados a 6.000 soldados. Por isso que ele diz: somos muitos. A Bíblia diz que aqueles demônios estavam no homem, se alvoroçaram, e ele partiu para cima de Jesus, para bater em Jesus. Pergunte por quê? Porque de longe os demônios enxergaram a carcaça, enxergaram Jesus, e Jesus eles não conheciam. Mas quando chegaram perto, eles se ajoelharam. E Mateus diz que eles falaram assim: que temos nós contigo, ó Cristo? Viestes nos atormentar antes do tempo. Eles olharam para dentro de Jesus e viram um rei. Quer ver o que eles viram? Eles viram o que João viu em Apocalipse. Eles viram quem estava dentro de Jesus. Tinha cabelos brancos, olhos como chama de fogo, pés reluzentes como latão que saíra da fornalha, cinturão de ouro traçado no peito. Esse é o que está dentro dele. O que morreu na cruz não foi Deus. Deus não pode morrer porque Ele é Deus. Deus cria a morte. Deus é antes da eternidade, e quando a eternidade terminar, Ele continua sendo Deus. Não tem como mensurar Deus. O salmista foi tentar falar sobre Deus, ele se atrapalhou todo. Pergunte por quê? Ele disse assim: Deus, quando quer olhar os céus, Ele se inclina. Alguém entendeu a filosofia do salmista? Não. Só crente espiritual entende, mano. Quando você quer olhar o céu, você olha para onde? Para cima. Olha o salmista dizendo: quando Deus quer olhar os céus, Ele se inclina. Deus é maior que os céus, é maior que a terra. Quem morreu na cruz foi a carcaça. E quando Jesus expirou, quem saiu dele foi o Cristo, que eu acredito que olhou para baixo e disse assim: Jesus, fica tranquilo, daqui 3 dias eu volto para te buscar.
corpo de Jesus é arrancado da cruz, é colocado na sepultura de José de Arimateia e fica 3 dias lá. Nesses 3 dias houve um colapso no inferno. Pergunte por quê? Morte e Satanás estão reunidos. Para onde foi o corpo do homem? Para onde foi o espírito do homem? Para onde foi a alma dele? O que aconteceu? Todo espírito vai para a sua mão, a morte. Ela diz, mas esse é diferente, porque esse nunca pecou. Nesse período de 3 dias acontece um fenômeno que só quem estuda a Bíblia com apreço vai descobrir. Jesus vai ao inferno e toma da mão do diabo e da morte a chave do inferno e da morte. Ele toma a chave do inferno e a chave da morte. O inferno seria o lugar onde estão os condenados para sempre. A morte seria o seio de Abraão, onde estavam reservados aqueles que um dia seriam salvos. Jesus toma a chave da morte e a chave do inferno, e ele vai no inferno e no seio de Abraão, e ele abre todas as sepulturas, e ele prega o evangelho a todos os que morreram antes dele. Porque se Jesus não prega o evangelho a todos que morreram antes dele, haveria uma injustiça, porque nós somos salvos e os que morreram antes não. A Bíblia diz que ele, tendo morrido, desceu às partes mais baixas e trouxe consigo um cativeiro. Quem são esses do cativeiro? Todos os que morreram antes dele. Jesus foi ao seio de Abraão e pregou, mais ou menos assim. Ele está com a chave da morte na mão. Ele vê lá uma plaquinha escrito Daniel. Ele abre a porta e abre assim, sai, vamos embora, Daniel. E Daniel diz, quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que fecha a boca dos leões. Ele abre outra plaquinha escrito Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Misael e Azarias. Ele abre a porta, sai para fora. Quem é o Senhor? Eu sou aquele que caminho no meio da fornalha e não deixo queimar. Ele vai lá no escrito Ezequiel, sai para fora, Ezequiel. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que mede o rio do avivamento. Jacó, sai para fora, Jacó. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que te deixei aleijado da coxa. Eu sou o eterno, sou eu. Todos saiam. Ele trouxe consigo um cativeiro. E chega domingo, oh glória. É domingo de manhã, pastor Roberto. Quando eu era menino, a gente cantava uma música assim: é madrugada do terceiro dia, um novo amanhecer, ao mundo começa a nascer. Lá no sepulcro, onde o corpo jazia, não há mais corpo algum. Um vivente entre os mortos surgiu. 2 varões com roupas resplandecentes anunciam que o Mestre ressuscitou. E Maria e as que lá estavam com ela começam a gritar: Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive. Vamos cantar. Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. De novo. Jesus vive. Cadê a voz? Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Ele vive, Ele vive, ressuscitou. Se
Tu estás vivo, Pai, mostra ao seu povo nesta noite que todos os homens e mulheres que reconhecem a sua morte e a sua ressurreição não podem morrer jamais, e que nada no tempo presente se compara à bênção que há de vir no futuro. E eu profetizo em nome de Jesus que nessa sexta-feira haverá um milagre te acompanhando até a sua casa, até a sua família. Eu profetizo um reboliço de Deus acontecendo na sua casa, e de hoje até domingo, assim diz o Senhor, haverá uma ressurreição na sua história, uma ressurreição de sonhos, de ministério, de saúde, de casa, de família. E se tem alguém que acredita nisso, adore a Ele. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Pega na mão de quem está do seu lado. No privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Oh, como eu queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos, adore, serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos o gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Olha que lindo. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Eu não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblantes de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. E o dia um dia, aleluia, eu verei face a face, pois assim eu creio. Pela minha fé, oh aleluia, verei o seu rosto.
Oh, glória! Incline a sua cabeça. Será que existe entre nós nesta noite um homem ou uma mulher, um jovem ou uma jovem, que por algum dos problemas pelo qual todo ser humano passa, acabaram perdendo a alegria da salvação? Será que existe alguém entre nós essa noite que há muito tempo não entra em uma igreja? Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, ousou vir aqui hoje porque foi convidado, porque foi atraído pela propaganda, veio aqui hoje dizendo assim: será que Deus ainda me ama? Enquanto me ouviu pregar, se emocionou, sentiu Deus. Todo final de semana você passa das baladas perto da igrejinha antiga e você sente saudades. Você tem vontade de voltar, mas não tem força. Foi excluído, excomungado. A mágoa que você carrega da igreja é tão grande que te impediu de ir em algum culto. Mas hoje você ouviu o Espírito Santo. Você veio à igreja. Você não veio porque alguém te convidou, você veio porque Ele colocou um anzol no seu queixo. E Ele me mandou te dizer uma palavra, rapaz: você ainda vai ser pastor. A senhora vai ser uma grande mulher de Deus, uma obreira, uma pastora ainda. Hoje ninguém dá nada por você, mas Ele que fez a promessa me trouxe hoje aqui só para te dizer: eu nunca te expulsei da igreja. Quem te mandou embora foram os homens. Que mal que eu te fiz para você me deixar, para você me abandonar? Eu vou pedir para que a igreja incline a cabeça. Se você tiver coragem de voltar nessa noite, sair de onde você está e vir aqui perto de mim, eu quero tocar a sua vida. E eu vou orar para Deus te devolver tudo que foi roubado da sua história. Pastor, mas se eu for aí na frente, que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não morreu na cruz do Calvário por você. Mas se você tiver coragem de vir, eu vou orar para Deus te dar de volta tudo que você perdeu. E quem viver verá, para ver o grande homem ou a grande mulher que você vai se tornar. A igreja está de cabeça baixa ainda. Eu estou esperando as pessoas. Abre o corredor para mim, essa câmera agora vai atrapalhar. As pessoas estão vindo. Sua morte ali na Se só ele viesse e ela, eu já estaria feliz. carregando a minha dor. Mas tem mais gente. Você Vem, se expôs por mim. vem. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou Recomeçar. Vem, 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 Vou deixar vem. Onde está você? Vem. tudo que Você que está aí fora vendo pelo telão, vem. Entra aqui dentro da igreja, deixa eu orar pela sua vida. pra trás. Olho pra Você, corro pra você, seu amor me chama. Olha que lindo. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse
amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Senhor, há muito tempo eu não participava de um culto assim, meu Pai. Tanta revelação na sua palavra. Não bastasse estarmos cheios do Espírito Santo. Olhe quantas vidas estão aqui na frente chorando. E o Senhor me diz que tem algumas que não vieram à frente, mas o coração já se curvou a Ti. Estão recebendo de volta, Pai, tudo que foi roubado. O Seu sangue está caindo sobre eles e está limpando, perdoando todos os pecados. Quando este culto terminar, eles estarão mais alvos do que a neve. E não só eles, mas todos os que estão dentro do santuário e estão lá fora assistindo pelo telão. Todos os que vieram para Te adorar nesta sexta-feira da paixão. Faltar-me-ia vocábulos, faltar-me-ia palavras, Eterno, para Te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Nada que nós façamos nesse mundo é o suficiente para Te agradecer pela Sua morte na cruz. O mundo, Jesus, parece que não Te ama mais. O século 21 é um século negro, Senhor. As universidades estão tomadas por ateus. Nossos filhos não aprendem mais nada sobre Ti. As igrejas estão se esvaziando. As pessoas não vêm mais às escolas dominical, aos cultos de ensino. A Bíblia já não é mais um adereço bem-vindo. Parece que estamos sucumbindo, meu Deus. Mas hoje eu estou feliz porque eu estou pregando para remanescentes. Eu encontrei aqui em Andradina homens e mulheres que Te amam, Te adoram. Eles gritaram, eles louvaram, e eles merecem voltar para casa com um milagre nas mãos. Por isso, libera a cura, Jesus. Cure os enfermos nessa noite. Resolve os problemas. Libera uma unção de milagres. E quando eles dormirem esta noite, sejam visitados por sonhos proféticos. E amanhã, quando acordarem, vão ver o dia mais bonito. Vão olhar no espelho e mal vão se reconhecer, porque verão algo novo acontecendo. Que a ressurreição